terços de sua superfície são cobertos por água. Oceanos, mares, nuvens, geleiras, rios, riachos e lagos. A água que usamos no dia a dia é fornecida pelos rios, que são alimentados pelas chuvas. É o ciclo da água. Neste esquema, podemos ver que a água dos oceanos, rios, lagos, etc., devido ao aquecimento solar, se transforma em vapor d'água. O vapor d'água na atmosfera forma nuvens, sob certas condições de pressão e temperatura. O vapor d'água das nuvens passa novamente para a forma líquida. É a chuva. A água da chuva retorna para os oceanos, rios, lagos, diretamente ou indiretamente, infiltrando-se no solo e indo subterraneamente até os corpos d'água. Apesar da grande quantidade de água em nosso planeta, apenas as águas dos rios e lagos estão disponíveis para nós, sendo uma porcentagem muito pequena. Vale lembrar regiões com muitos rios e lagos, como a região amazônica. A água é essencial para a vida. A vida na Terra começou nela há 3,5 bilhões de anos e foi evoluindo com formas de vida cada vez mais complexas, conquistando depois de muito tempo os ambientes terrestres. Mas, mesmo os organismos terrestres precisam de água para viver. As plantas precisam de água que molhe o solo. Os animais necessitam dela diariamente várias vezes ao dia. E o homem? Nosso corpo precisa de 1 a 2 litros de água todo dia, já que 70% dele é água. Mas precisamos dela também para tomarmos banho, lavarmos roupas, louças, nossas casas, gastando em média 150 litros de água diariamente. A maioria das plantas, frutas, verduras e outros alimentos que comemos precisam de água para crescer, florescer e produzir frutos. O peixe é um outro alimento nosso que sem água não existiria. Como existem regiões onde as chuvas são insuficientes em certas épocas, existe a necessidade de regá-las. Na região de Limeira, Rio Claro, Araras, existe bastante água. Os principais corpos d'água de nossa região são os rios Corumbataí, Piracicaba, Ribeirão Claro e alguns outros. Muitos deles ainda têm água bem limpa em alguns trechos, como o próprio rio Corumbataí, próximo à sua nascente. A água que chega em nossas casas e cai limpa pelas torneiras vem de rios e represas próximos de nossa cidade. Mas antes disso, ela precisa ser tratada. Para isso, passa por uma estação de tratamento, para tirar impurezas e matar pequenos organismos, que trazem doenças, e em seguida é adicionado flúor para evitar cáries. E depois que usamos a água, o que acontece com ela? Quando lavamos a mão, louças e roupas, o sabão e a sujeira vão embora pelo ralo, e daí para o esgoto, juntamente com fezes e urinas de nossas descargas. E para onde vai toda esta água suja que sai pelo esgoto? Aqui em nossa região, ela vai direto para os rios, aqueles mesmos que nos deram a água limpa. Essa água suja é jogada em um lugar mais abaixo no rio, mas polui da mesma forma. A água poluída é aquela que tem a sua condição modificada, através de várias substâncias, como sabão, detergente, gordura, fezes, urina, produtos químicos de indústrias, causando várias doenças como a diarreia, a hepatite, a cólera, entre outras. Isto está tornando as águas de nossa região cada vez mais poluídas e matando nossos rios. Não é só o esgoto doméstico que polui os rios. As indústrias também lançam esgoto nos rios e em nossa região existem muitas delas. Elas são importantes, pois geram riquezas e fornecem empregos para milhares de pessoas. Em Rio Claro, Araras, Limeira, São Pedro, Piracicaba e outras cidades, atividades agrícolas também geram empregos e riquezas, mas podem poluir as águas, pois os fertilizantes e agrotóxicos utilizados podem chegar a nossos rios.
Outra atividade intensa em nossa região é a da mineração. A mineração é uma atividade econômica importante no desenvolvimento da região de Limeira, Piracicaba e Rio Claro. A areia e a argila são importantes para a construção de casas e prédios. Embora a atividade de mineração seja importante para o desenvolvimento regional e as atividades industrial e agrícolas, a poluição que causa nas águas pode ser até mais grave que a do esgoto doméstico. A mineração de areia é feita em áreas cortadas por rios, e se a retirada de argila não obedecer a alguns cuidados, teremos a derrubada de matas em regiões de nascentes e, consequentemente, a diminuição de quantidade das águas que chega ao rio. Todas essas atividades econômicas são importantes, mas poluem. O que fazer então? A resposta está em tratar os diferentes tipos de esgotos de nossas casas e indústrias, antes que eles sejam jogados nos rios, através de usinas apropriadas, como esta que está sendo construída em Araras, com técnicas para destinação e tratamento de esgotos domésticos, tais como as fossas sépticas, as lagoas de oxidação e estações que utilizam a lama ativada ou digestores anaeróbicos. Com a utilização desses sistemas de tratamento, os rios não ficam poluídos e, assim, não transmitem doenças. Suas águas ficam limpas, deixando que os peixes e outros animais aquáticos vivam e sirvam de alimentos para nós. Os esgotos industriais também podem ser tratados da mesma forma, não poluindo rios e represas. As matas ciliares são as que crescem em torno dos rios. A conservação ou recuperação delas também evita a entrada de poluentes pela atividade agrícola. A atividade de mineração de areia e argila pode evitar grandes danos ao meio ambiente, se realizada de forma racional e utilizando técnicas apropriadas. E em nossas casas, podemos ajudar de algum modo? É claro, devemos começar evitando o desperdício de água, eliminando vazamentos e economizando. Com a água recuperada e preservada, os peixes poderão voltar a povoar nossos rios, sendo fonte de lazer, alimento e riqueza para a região. A água limpa pode ser utilizada novamente em nossas casas, nas indústrias e nos campos para irrigação, evitando assim muitos problemas de saúde. Faça sua parte. Seja vivo. A água é vida. A vida há de vencer.